Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das Estatísticas Monetárias e de Crédito com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Oi, Renato, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Então, vou fazer aqui a apresentação dos dados de crédito, né, das estatísticas monetárias e de crédito, referência principalmente ao mês de maio. Ah, Bom, a gente começa pela tabela 1, né, falando de início do crédito ampliado, sempre. O, o crédito ampliado em maio cresceu 1,9%, atingiu um saldo de 17 trilhões, certo? Um saldo de 17 trilhões, que equivalem a 153,6% do PIB. Entre os componentes do crédito ampliado, né, contribuíram, então, para essa expansão no mês aí de 1,9%, os aumentos nos títulos de dívida cresceram 2,7%, a dívida externa cresceu 2,2% e os empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 0,7% no mês. Se olharmos o crescimento em 12 meses, as variações em 12 meses, o crédito ampliado cresceu 12,2%, impulsionado principalmente pelos aumentos nos saldos dos títulos de dívida, novamente. Eles cresceram 16,6% nos últimos 12 meses, perdão. E também a carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceu 8,9% nesse período. Ainda na tabela 1, a gente pode dar uma olhada no crédito ampliado para as empresas, à direita aqui na planilha. Esse volume de crédito ampliado cresceu, ele atingiu 5,9 trilhões de reais, equivalem a 52,7% do PIB, e no mês teve um crescimento de 1,2%, mês de maio. A principal contribuição, né, entre os componentes veio das captações do exterior, cresceram a 2,1%. Na variação, na comparação com maio do ano passado, né, então, nos últimos 12 meses, o crédito ampliado para as empresas cresceu 10%, e o principal componente, aí, o principal componente responsável por esse aumento de 10% no ano, nos 12 meses, foram também os títulos de dívida, que tiveram um aumento de 23,6% no saldo nos últimos 12 meses. E, por fim, o crédito ampliado às famílias alcançou 4 trilhões e equivalem a 35,6% do PIB. O crescimento no mês foi de 0,9% e em 12 meses foi de 11%. Passamos, então, agora para a tabela 2, né, e a partir daqui a gente fala das operações de crédito, né, do sistema financeiro, empréstimos e financiamentos do sistema financeiro, deixando para trás as captações do exterior e as emissões de títulos. Então, o saldo total desses empréstimos e financiamentos alcançou um saldo aí de 6 trilhões em maio, e teve uma elevação no mês de 0,7%. Se nós olharmos os segmentos componentes, tivemos expansões no saldo do crédito livre de 0,6% e no crédito direcionado uma expansão de 0,8%. Só olhando rapidamente a tabela 3, né, a segmentação ali é por tipo de cliente, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Para pessoas jurídicas, a expansão no mês foi de 0,4% e no crédito para pessoas físicas, a expansão mensal foi de 0,9%. Olhando o total desses empréstimos do sistema financeiro, em 12 meses o crescimento foi de 9,2%
E nessa variação em 12 meses, a gente observa uma aceleração desde janeiro deste ano. Em janeiro, o crescimento em 12 meses, até o mês de janeiro, tinha sido de 7,7%. Esses percentuais foram crescendo, a gente chegou agora, em maio, a um crescimento em 12 meses de 9,2%. Se olharmos o crédito para pessoas jurídicas, né, apenas para pessoas jurídicas, em 12 meses houve um crescimento de 6,6%. Só abrir aqui para vir com a tabela. Isso, crescimento de 6,6% nos saldos para pessoas jurídicas em 12 meses. E no crédito para pessoas físicas, um crescimento acumulado em 12 meses de 11%. A abertura, né, entre livres e direcionados, os saldos do crédito livre cresceram 6,8% em 12 meses e o direcionado cresceu mais, teve um crescimento em 12 meses de 12,8% nos 12 meses até maio. A gente pode começar a olhar a partir também da tabela, das tabelas 2 e 3 aqui, as concessões, né, são as novas operações contratadas no mês, a cada mês. Em maio, o valor dessas, o volume de novas operações de crédito, de concessões, considerando pessoas físicas, jurídicas, livres e crédito livre e crédito direcionado, somou 570 bilhões. Se olharmos a série dessazonalizada, o crescimento foi de 1%, e esse crescimento de 1%, ele foi composto por um recuo, uma redução de 1% nas concessões dessazonalizadas para pessoas jurídicas e de um aumento de 2% nas concessões dessazonalizadas para pessoas físicas. Portanto, um pouco diferente nos dois segmentos, mas no total, crescimento então de 1% na série dessazonalizada das concessões de crédito do sistema financeiro. Olharmos as concessões médias diárias, considerarmos elas, né, que a gente busca a variação do que teve de concessão na média diária em cada mês. Em maio, a gente vê uma elevação de 5,2% em relação a abril. Maio, convém lembrar que maio teve um dia útil a mais do que abril. E no segmento de pessoas físicas, um crescimento maior, 6,5% nas concessões médias diárias, e pessoas jurídicas, nas concessões, um crescimento de 3,5%. Se olharmos compararmos o volume de concessões acumulado em 12 meses, aí a gente considera a série nominal. A comparação, então, é as concessões acumuladas nos últimos 12 meses relativamente às concessões acumuladas nos 12 meses anteriores, nos 12 meses até maio de 2024, em relação àquela acumulada nos 12 meses até maio de 2023. Nessa comparação, as concessões cresceram, então, 8,6%, sendo um crescimento de 6,3% no segmento de pessoas jurídicas e de 10,5% no segmento de pessoas físicas. Esses dados vocês podem ver nas tabelas 2 e 3. Ainda nessas tabelas, né? A gente está vendo, tem um resumo, então, dos principais dados. A gente pode ver um pouco as taxas médias de juros. Então, as taxas, a taxa geral, né, das novas operações em maio foi 0,1 ponto percentual mais baixa do que em abril, então uma redução de 0,1 ponto percentual, e na comparação com 12 meses atrás, uma redução um pouco maior de 4,4 pontos percentuais. Com isso, a taxa média geral de juros das concessões de crédito ficou em 27,8% ao ano.
De forma geral, né, se vocês olharem, irem pela a evolução das taxas de juros nos últimos meses, a gente observa uma trajetória de redução e vem desde maio do ano passado, né? Essa taxa aqui agora, essa taxa média geral ficou em 27,8% agora em maio. Em maio do ano passado se situava em 32,2%. Queda aí, justamente essa queda de 4,4% que a gente mencionou. Nas operações com pessoas físicas, essa redução também vem desde maio de 2023, quando a taxa média estava em 38%, e ela se reduziu agora para 32,4%. Nas operações para pessoas jurídicas, a taxa média de juros vem recuando há mais tempo, ela está em declínio desde janeiro de 2023, quando se situava em 22%. Agora, em maio de 2024, a taxa se situou em 18,2%, redução de 3,8 pontos percentuais. O spread bancário, o spread geral das taxas de juros, ficou agora em maio em 18,9 pontos percentuais, teve uma queda de 0,2 pontos percentuais, 0,2 ponto percentual no mês e de 3,2 pontos percentuais nos últimos 12 meses. No crédito para pessoas jurídicas, o spread diminuiu a 0,4 ponto percentual e no crédito pessoas físicas, a redução foi de 0,3 ponto percentual. Se olharmos apenas para o crédito livre, aí esses dados podem ser vistos na tabela 4. A taxa de juros média se situou em 40%, 40,0%, teve uma queda de 0,3 ponto percentual no mês e uma queda de 0,5 ponto percentual em 12 meses. Perdão. Errado. Na tabela, na verdade, ela caiu 5 pontos percentuais, 5,0 pontos percentuais nos últimos 12 meses. A taxa de juros média com recursos livres para pessoas físicas. No crédito livre para pessoas jurídicas, uma redução de 0,4 ponto percentual no mês, de 21,2% para 20,8%. Em 12 meses, essa taxa média para pessoas jurídicas caiu 2,7 pontos percentuais. Por fim, ainda nessas tabelas de resumo iniciais, a gente pode ver a inadimplência do crédito total. Ela se situou em 3,3% no mês de maio. Sim, 3,3% no mês de maio. Teve uma alta bem ligeira de 0,1 ponto percentual no mês, basicamente estável, portanto. E em 12 meses, uma redução de 0,2 ponto percentual. Também bem, redução pequena, então basicamente tão estável, né, de um ano para cá. No crédito livre, a taxa de inadimplência ficou em 4,6%, uma elevação ligeira de 0,1 ponto percentual no mês. Nas operações com pessoas jurídicas, redução de 0,1 ponto percentual. No crédito para pessoas físicas, aumento de 0,1 ponto percentual. Também basicamente estável. Na comparação com 12 meses atrás, a inadimplência do crédito livre diminuiu 0,2 ponto percentual, com um aumento de 0,3 ponto percentual nas operações com pessoas jurídicas e uma redução de 0,7 ponto percentual nas operações com pessoas físicas. A gente pode olhar um pouco agora mais em detalhe, considerando as modalidades, né, de pessoas jurídicas, pessoas físicas, crédito livre direcionado.
partir da tabela 6, a gente vê ali inicialmente o saldos, né, de crédito para pessoas jurídicas com recursos livres. Primeiro, falando do saldo pessoas jurídicas, considerando livres e direcionados, teve um crescimento de 0,4% no mês e de 16,6% nos últimos 12 meses. Isso a gente já tinha falado, né? Olhando só para pessoas jurídicas com recursos livres, o crescimento foi de 0,1% no mês e de 4,4% em 12 meses. No crédito ampliado, né, assim, só sempre apenas mencionar que é importante a gente acompanhar ali a expansão que tem havido no mercado de capitais, e as captações, seja no setor externo, seja no mercado externo, mas principalmente, né, via emissões de títulos, isso tem contribuído bastante para a captação de recursos pelas empresas e então tem um papel complementar importante aí ao crédito bancário. Mas, propriamente na tabela 6 que a gente tinha mencionado, né, a gente pode olhar por modalidades, as principais ali, começando com desconto de duplicatas e recebíveis, o saldo diminuiu 1,4% no mês, e somou 167 bilhões, um aumento, um crescimento do saldo de 8,2% nos últimos 12 meses. As taxas de juros dessa modalidade, disponíveis lá na tabela tabela 15, as taxas de duplicar, a taxa média de duplicatas e recebíveis diminuiu 0,5 ponto percentual no mês, situou em 16,8%. Essa taxa diminuiu 4,3 pontos percentuais nos últimos 12 meses. E nessa modalidade, a inadimplência se situou em 3,1%, com uma redução de 0,6 ponto percentual no mês. Voltando para a tabela 6, as antecipações de faturas de cartão diminuíram 4,3% no mês, mas cresceram 5,9% nos últimos 12 meses. As concessões diminuíram 4,7% no mês, em 12 meses teve um crescimento importante de 49,4%. Em parte isso reflete a inclusão de algumas operações que a gente acho que fez no ano passado, né, de antecipação de fatura de cartão a partir de credenciadoras. A taxa de juros dessa modalidade subiu 0,7 ponto percentual no mês e alcançou 12,6%. A inadimplência aumentou 0,1%, perdão, a inadimplência é de 0,1%, permaneceu estável em relação ao mês passado e aos últimos meses. Uma inadimplência muito baixa porque é uma operação de risco muito pequeno. O capital de giro, né, que é a operação, é a modalidade com volumes mais expressivos no crédito livre para as empresas, no total, né, o saldo diminuiu 0,6% no mês, houve uma diminuição no saldo das operações com prazo até um ano, uma diminuição de 2,5%, e nas operações com prazo acima de um ano, uma diminuição de 0,5%. Nos últimos 12 meses, o capital de giro total diminuiu 0,5%, com a queda mais acentuada nas operações até 365 dias, até um ano, uma queda de 22,9% no saldo. Tem havido uma redução consistente, né, contínua dos saldos de capital de giro com prazo até um ano. A gente admite que tem uma possível substituição, né, dessa modalidade com desconto de duplicatas, desconto de outros recebíveis,
possivelmente pequenas empresas, né, tenham optado por buscar recursos em outra modalidade. Isso talvez explique uma redução tão importante nesse saldo, né, as operações, sobretudo operações de prazo curto. Voltando a considerar, bom, no capital de giro, né, como um todo, as concessões no mês caíram 14,6%, sendo uma redução mais forte, normalmente nas operações de menor prazo, de prazo até 1 ano, e que recuaram 43,7%. Por outro lado, em 12 meses, se a gente fizer a comparação dos últimos 2 meses, né, com maio do ano passado, o capital de giro total diminuiu apenas 2,2%, olhando novamente as concessões. Isso sugere um pouco que teve, ao longo desses 12 meses, né, deve ter tido, supostamente, teve um aumento, aumento alto, importante aí ao longo do tempo. Esse aumento foi revertido, então, quando a gente compara maio contra maio do ano passado, teve uma redução, mas não tão grande quanto a gente vê comparando com um período mais curto, no mês passado, por exemplo. As taxas de juros dessa modalidade diminuíram 0,1 ponto percentual no mês e 3 pontos percentuais nos últimos 12 meses. E elas ficaram em maio em 20%. Taxa média de juros do capital de giro foi de 20% em maio. Na inadimplência, a gente vê um aumento de 0,2 ponto percentual no mês, de 0,5 ponto percentual em 12 meses, e essa inadimplência está em 4,9% agora em maio, no total do capital de giro. Apenas rapidamente na tabela 8, que é o crédito direcionado para empresas, a gente vê um crescimento de 1% no mês e de 10,7% em 12 meses. O principal destaque nesse segmento, né, são as operações com recursos do BNDES, tem um volume significativo e cujo saldo cresceu 1% no mês também e 4,1% nos últimos 12 meses. Passando agora para as operações, para as modalidades de pessoas físicas, né? Primeiro, comentando que é o saldo total de pessoas físicas, aí, incluindo livres e direcionados, cresceu 0,9% no mês de maio e cresceu 11% nos últimos 12 meses. Se olharmos apenas as operações com recursos livres, né, o crédito livre para pessoas físicas, né, tem na tabela 7, a gente vê um crescimento mensal de 1% e de um crescimento de 8,6% nos últimos 12 meses. Entre as modalidades, um destaque sempre é o crédito consignado. As 3 formas de crédito consignado ali no total tiveram um aumento de 0,7% no saldo, né, no mês de maio, sendo aumentos de 0,6% nas operações dadas com servidores públicos e de 0,8% nas operações para beneficiários do INSS. Nos últimos 12 meses, o crédito consignado como um todo cresceu 6,7%, né, os saldos. As concessões, no mês, a gente vê uma redução de 7,4%, entre os componentes. A principal redução foi nas operações com beneficiários do INSS, teve um recuo de 9,9%. Nos últimos 12 meses, as concessões aumentaram 3,9%, né, do consignado como um todo. Então, mas isso a gente vê que também existe uma oscilação, né, ao longo dos meses. As taxas de juros, de forma geral, no consignado, tiveram uma redução de 0,2 ponto percentual no mês, né, se situaram em 23,2%, e a variação no mês foi
ela refletiu principalmente a redução no crédito consignado para beneficiários do INSS, uma redução de 0,5 ponto percentual, 0,5%. Meio ponto percentual. Em 12 meses, a taxa de juros do consignado como um todo diminuiu 3,6 pontos percentuais. Uma modalidade que a taxa também está em declínio, na maioria dos casos, na maioria das modalidades. A inadimplência do consignado é bem pequena, se situou em 0,2%. Inadimplência consignado, ela foi 2,3% no mês de maio, e teve um aumento de 0,1 ponto percentual no mês e um aumento de 0,2 ponto percentual nos últimos 12 meses. Mas a taxa de inadimplência foi de 2,3%. Outra modalidade bastante importante para pessoas físicas é o crédito pessoal, que exclui operações sem destinação específica, recursos que as pessoas, as famílias podem captar para uso que entenderem melhor. Não, são modalidades que não estão associadas ao financiamento de um bem ou que também não são utilizadas na forma de crédito rotativo. E que, claro, deixando de lado as operações consignadas. A gente está olhando aqui só para o crédito pessoal não consignado. O saldo dessa modalidade cresceu 1% no mês e cresceu 7,2% nos últimos 12 meses. As concessões aumentaram 2,8% no mês e 12,3% nos últimos 12 meses, ou seja, em comparação a maio do ano passado. As taxas de juros, tabela 16, as taxas de juros do crédito pessoal não consignado, elas caíram 1,8% no mês, aumentaram, por outro lado, 2,5 pontos percentuais nos últimos 12 meses e se situaram em 94%, uma modalidade que tem taxa relativamente bem alta. Na inadimplência, a gente vê um aumento de 0,1 ponto percentual nessa modalidade, ficou praticamente estável, e uma redução de 1,7 ponto percentual nos últimos 12 meses. A inadimplência dessa modalidade se situou em 6%. Outra modalidade importante são os financiamentos para aquisição de veículos. Essa modalidade teve um aumento no saldo de 1,6% no mês e de 16,7% em 12 meses. As concessões diminuíram 4% no mês, mas aumentaram 29,5% se compararmos em relação a 12 meses anteriores, a maio do ano passado. As taxas de juros tiveram uma pequena alta de 0,1 ponto percentual no mês, mas elas acumulam uma queda de 2,5 pontos percentuais nos últimos 12 meses. E o nível dessa taxa, da taxa média de juros das aquisições de veículos, dos financiamentos para aquisição de veículos, está em 25,6%. A inadimplência dessa modalidade ficou estável em 4,8% e teve uma queda nos últimos 12 meses de 0,9 ponto percentual. Queda significativa. O cartão de crédito. O cartão de crédito tem vários componentes. O saldo total teve um aumento de 0,7% no mês. Esse aumento ele foi devido principalmente às operações à vista, ou seja, as operações sem juros. As operações à vista, nessa estatística, elas incluem as operações parceladas sem juros também. Os parcelamentos que são feitos sem juros estão incluídos nessa classificação. E esse
digamos, a submodalidade, né, o cartão de crédito sem juros ou à vista, teve um aumento importante de 1,4% no seu saldo. Ele é também o componente de maior volume. No mês, o cartão de crédito rotativo teve uma diminuição de 2,1% no saldo, né, e os parcelados, uma diminuição de 0,6%. Então, saldos no mês de parcelado e de rotativo diminuíram e no à vista sem juros aumentaram. Fizemos a mesma comparação com maio do ano passado, tá? O saldo total das transações com cartão de crédito, ou seja, as operações, né, até nos 3 segmentos no total, a gente vê um aumento de 11,8%. Ali, nesse caso, a gente vai enxergar um aumento importante também nas operações à vista, de 9,5%, e um aumento mais significativo ainda no cartão de crédito parcelado, que foi de 38,5%. Tela 7. Então, esse número não é. Perdão, deixa eu repetir esses últimos números. Tá? Em 12 meses, o cartão de crédito total teve um crescimento de 10,7%, 7%. De crédito total, pessoas físicas, em 12 meses, crescimento de 7%. Um crescimento nas operações à vista de 10,7%. No parcelado, cartão parcelado em 12 meses, crescimento de 12,7%. E no rotativo, ao contrário, uma redução de 16,7%. As variações mensais que eu tinha passado estavam corretas. Isso. As variações mensais estavam corretas. Se no final vocês tiverem alguma dúvida com esses valores, a gente pode rever. As concessões do cartão de crédito, né, o destaque foi um aumento de 3,9% no cartão à vista. Foi as operações sem juros, aí teve um aumento mais forte nas concessões. Em 12 meses, a gente vê um crescimento das concessões de 31,2% no cartão parcelado, de 11,7% no cartão à vista. As concessões estão na tabela 11, pessoas físicas. Enquanto as concessões no parcelado e no à vista cresceram bastante, como eu falei, 31,2% no parcelado, 11,7% no à vista, no rotativo houve uma redução de 0,1%. As taxas de juros, né, permanecem elevadas. No cartão rotativo, a gente vê um recuo de 0,9 ponto percentual no mês e de 31,5 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Mas a taxa se situa agora em maio em 422,5% ao ano. A inadimplência do cartão rotativo atingiu 55,1%, com um aumento de 0,2 ponto percentual no mês. Passando só rapidamente para a tabela 8, atlética, para a tabela 9, tem as operações de crédito direcionado para pessoas físicas. No total, essas operações, o saldo dessas operações cresceu 1,4% no mês e 13,3% em 12 meses. O destaque são os financiamentos imobiliários, né, que tem um saldo de 1,1 trilhão de reais. Esse saldo cresceu 1,1% no mês e 11,3% nos últimos 12 meses. Modalidade que mantém na mesma importante. Por fim, a gente comenta sobre o endividamento e o comprometimento de renda das famílias, que estão na tabela 27. O endividamento, né, que é o total de dívidas das famílias em relação à renda, né, que
isso aqui é oferida pelas famílias, esse endividamento ficou em 47,9% em abril, né? Esse dado tem uma defasagem a mais, ele não é de maio, é de abril, a gente não tem, nesse momento, os valores de maio ainda. O endividamento aumentou 0,1 ponto percentual no mês, mas diminuiu 0,7 ponto percentual nos últimos 12 meses. O comprometimento de renda, né, que é o quanto da renda é despendido com pagamentos de referentes a operações de crédito, né, empréstimos, financiamentos, ficou em 26,6% no mês de maio. Ele aumentou, o comprometimento de renda aumentou 0,4 ponto percentual no mês, mas diminuiu 1,4 ponto percentual nos últimos 12 meses. A gente tem, se vocês olharem o texto da nota, a gente tem dois itens adicionais ao final dessas informações que eu passei, né? Um é aquela referência, aquela nova estatística que o Banco Central tem produzido sobre o acúmulo de juros nas dívidas de cartão de crédito, né? A gente publicou hoje mais um mês de dados, né? Referente a maio, né? Mostrando o acúmulo de juros ali em 15 instituições financeiras selecionadas, e a forma como se distribui, né, pelos diferentes percentis da distribuição entre os devedores. Vocês podem consultar, está disponível lá na página de taxas de juros das operações de crédito. A outra coisa a comentar é que nesse mês a gente está introduzindo uma revisão nos dados de crédito. Essa revisão, acho que é uma revisão ordinária, né? Aquela revisão que a gente faz anualmente, né? E sempre agora nos meses de junho. Os principais pontos, né? Um foi a inclusão de 2 novos segmentos de instituições financeiras na nossa estatística de crédito. Esses novos segmentos são as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimos entre pessoas. São dois novos segmentos que vinham, de início tinham uma participação bastante pequena, né, em termos de volume de operações, mas que foram crescendo mais recentemente. Inicialmente eram basicamente fintechs, né, mas a gente passou a ter a participação de algumas grandes instituições nesse segmento também, e talvez justamente por isso, né, o volume dessas operações cresceu e entendemos que era importante incorporar esses dados. Só para ter uma ideia da dimensão dessa incorporação, né, o volume total é de cerca de 14 bilhões, que se somam ao saldo de crédito dos empréstimos e financiamentos ali do Sistema Financeiro Nacional. Não em termos percentuais, é um acréscimo bem pequeno, né? Um total de 6 trilhões de crédito, a gente teve um aumento de 14 bilhões. Esse aumento, esse volume de operações, ele está concentrado na modalidade de antecipação de faturas de cartão de crédito. Então, ele aparece principalmente na tabela 6 e nos dados a partir de março. Esses valores foram incorporados na série histórica a partir de março. Um segundo item dessa revisão foi a incorporação de valores também, valores referentes à antecipação de recebíveis e que foram incorporados na nossa estatística, na estatística geral, no volume de crédito
sistema financeiro nacional. No ano passado a gente fez a revisão e incluiu esses valores, são justamente as antecipações de recebíveis realizadas por credenciadoras de crédito, né? E elas não estavam incorporadas até agora naquela classificação por atividade econômica. A gente tem uma tabela, que se não me engano é 24, 3 ou 24, que tem o crédito para o comércio, para a indústria, para a agricultura, para os diferentes setores de atividade econômica, e apenas nessa tabela aqueles valores não estavam incorporados porque a gente precisou fazer uma depuração adicional nos valores que a gente já conhecia, que a gente já tinha incorporado na estatística, mas que a gente não tinha até então a segmentação desses valores adicionais por atividade econômica. Então, isso a gente está fazendo agora e aquela tabela, então, agora está mais atual, digamos, reflete melhor a realidade. Por fim, algumas séries de crédito foram aprimoradas, né, tiveram um aperfeiçoamento em razão de melhores acessos a algumas fontes, né, ou também por algumas atualizações que foram disponibilizadas aí ao longo dos últimos 12 meses. A gente apontou ali no texto tem o crédito no crédito ampliado do setor financeiro, setor não financeiro, né, tabela 1, teve um aumento que foi lançado lá nas empresas não financeiras, o crédito ampliado para as empresas, mas muito alto. Saldos por porte de empresas e por tipo de cliente. Por porte de empresas está relacionado também à incorporação desses valores que eu mencionei acima. O tipo de cliente teve uma atualização referente a algo bastante pontual, a Eletrobras, né, que os saldos estavam, acho que, indevidamente classificados como crédito a setor público, a empresa foi privatizada. Não é muito significativo. E, por fim, no endividamento e comprometimento de renda, daí tem dois fatores. Um é a incorporação de novos elementos da PNAD, contínua. Ela é continuamente revisada, né, e essa revisão teve impacto aqui primeiro no indicador de renda das famílias, que é digamos, o denominador do cálculo do endividamento do comprometimento de renda. E além disso, houve uma vez por ano a gente revê a dessazonalização da série de comprometimento de renda. Então, isso faz com que os valores fiquem alterados ao longo da série. Mas também as diferenças aí são na ordem de 0,1, 0,2 ponto percentual em ambos os indicadores. Não são de forma geral significativas essas revisões, como eu mencionei. Talvez o mais significativo em termos de impacto nas séries é esse aumento no saldo de antecipação de recebíveis. Eu não sei se eu falei acho que quando eu mencionei o aumento, a elevação dos saldos ali por causa das sociedades de crédito direto, sociedades de empréstimos entre pessoas, né? Só buscar essa informação. Do volume dessas operações, mas elas... Sim. Acho que eu tinha falado corretamente. O impacto da incorporação desses dois setores foi de aproximadamente de cerca de 14 bilhões. Ele é percebido principalmente na modalidade de antecipação de faturas. Aquela distribuição do crédito por atividade econômica tem um impacto maior, mas de 60 bilhões, mas, novamente, isso aparece apenas naquela tabela em que o crédito está segmentado por setor de atividade econômica. No crédito total, nas tabelas 2
das tabelas de 1 até 20, pouco até o final lá da inadimplência, esses valores já tinham sido incorporados ano passado, então não teve alteração especificamente naquela tabela. Tá bem? Então era isso. Eu passo de volta a palavra à Carla e a gente fica à disposição para as perguntas. Obrigada, Renato. Agora vamos abrir as perguntas. Quem tiver uma, basta levantar a mão aqui pelo sistema. A gente ainda não tem nenhuma, Renato. Aqui tem, do Gabriel do Valor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, gente. Bom dia, Carla. Bom dia, Renato. Só uma pergunta sobre inadimplência. O Renato falou que dá para considerar estável, pelo menos esses últimos 12 meses, né? E olhando ali a série histórica, me parece que variou pouco, pelo menos desde o início do ano passado, né? Eu queria saber se dá para dizer que nesse período realmente a inadimplência está estável e se dá para a gente qualificar ali quais fatores que contribuem para essa manutenção. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Puxa, é mais fácil apontar razões para as variações das coisas, né, do que para a estabilidade. Talvez, talvez a estabilidade resulte justamente da falta de elementos ali que tenham contribuído para o aumento ou para a diminuição. É lógico que isso é óbvio. Mas acho que assim, o sistema financeiro tem mostrado uma tendência, se a gente observar, faz muito tempo, né, de uma certa estabilidade. Houve a inadimplência de forma geral, se a gente, sobretudo quando a gente olha os agregados, né, total do crédito livre, total do crédito pessoas físicas, pessoas jurídicas, a inadimplência mostra alterações importantes quando você tem algum evento econômico, digamos, grave, né? Uma crise financeira como 2008 ou a pandemia mais recentemente. Tem eventos que afetam significativamente a economia e, de forma geral, fazem com que a inadimplência se eleve. Esses períodos são, de forma geral, seguidos por períodos de recuperação econômica, de acomodação, né, do sistema financeiro, das atividades empresariais, né? Então, talvez, se a gente pensar em pessoas jurídicas, o que houve? A gente teve um evento relativamente recente, foi o problema das lojas americanas, que afetou não só a própria empresa, que é bem grande, mas outras empresas no mercado que se relacionavam comercialmente com os americanos, assim como também, o próprio setor financeiro em si foi afetado. Então, eventos assim causam alguma alteração, mas na falta deles, ou melhor, ou à medida que esses efeitos são superados, esses eventos são superados, a inadimplência vai se estabilizando e talvez seja interessante a gente olhar aqui esse dado, que é uma comparação mais longa na série histórica, né? Só olhar aqui a inadimplência total do sistema financeiro, então, foi 3,3% agora, ela ela aumentou 0,1 em relação ao mês passado, mas ela é a maior desde ela é maior desde fevereiro apenas. Ela não está com tendência de crescimento bem estabilizado. Mas o que eu ia falar, na verdade, o que eu tinha pensado em olhar aqui embaixo era abaixo das anotações. A taxa mais alta da série, a taxa de inadimplência mais alta para a economia, para crédito como um todo, né, todos os segmentos, é de 4%. E a mais baixa é de 2,1%. Né? O 4% foi observado em maio de 2017, 2,1% mais baixa foi em março de 2021.
Então, o que a gente vê nesse período? Em março de 2021, a gente estava... havia um efeito ali de várias medidas de contenção dos efeitos econômicos, né, dos impactos econômicos da pandemia. Houve auxílio econômico para as famílias, houve disponibilidade de crédito para pequenas e médias empresas, acordos, né, de renegociação, teve uma série de iniciativas que contribuíram para a redução da inadimplência e ela atingiu o valor mais baixo da série, que foi 2,1%. O mais alto foi em 2017, né, período de instabilidade econômica naquele momento, havia sido de 4%. Se olharmos por segmento aqui, crédito livre, a mais baixa da série foi 2,9%, em junho de 2021, as mesmas razões aqui que eu comentei. Maio de 2017 foi a mais alta, 5,9%, e nós temos agora 4,6%. Então, é um valor intermediário, ele não, já foi bem mais baixo, 4,6 já foi 2,9, mas ele foi em 2,9, um período relativamente excepcional. Se olharmos os últimos dados, né, que na própria tabela a gente vê no início do ano, aliás, de um ano atrás aproximadamente, patamares mais altos, 4,9% em junho, julho, agosto do ano passado, vindo de níveis mais baixos desde o período da pandemia, do final da superação, ali, as medidas de contenção dos efeitos da pandemia, essa taxa tinha chegado a níveis mais baixos. Então, assim, a gente analisar também a inadimplência como um todo, como eu falei, você tem que levar em consideração aspectos macroeconômicos e de como a economia está indo como um todo, a situação das famílias como das empresas. Olhando por modalidades, eventualmente você encontra situações mais específicas, né, que, ao longo da história, a gente costuma ver aqui aspectos assim mais específicos, mas cada um tem uma história, digamos, né? Acho que a razão para estar estável é justamente que o mercado de crédito vem se acomodando, vem se recuperando de alguma maneira desde o período da pandemia, desde a superação dos efeitos das americanas, no caso do crédito de pessoas jurídicas. A tendência é de ter pequenas variações mesmo, né? Não esperadas nem aumento, nem reduções rápidas, nem muito menos aumentos. Tá? Acho que é isso, Gabriel. Obrigada, Renato. Sem mais perguntas por enquanto. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não. Somente isso, cara. E agradecer a todos, então, agradecer a participação de todos. Lembrar que depois de amanhã temos a última divulgação do mês, que são as estatísticas fiscais. Eu vou estar aqui de volta para apresentar os dados. Sexta-feira. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Renato. Bom dia a todos.